Olá, seja bem-vindo a essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Eu estou agora nesse vídeo número 25, eu vou falar sobre automatismo e corpo espiritual. Porque o automatismo, assim, de parte do corpo físico, é bem estudado pela ciência convencional. Mas eu estou usando nesse capítulo também um material que eu considero de muita importância, que ainda os cientistas não dobram, mas se dobrarão no futuro para ler esse livro, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, editado pela Federação Espírita Brasileira. Você pode adquirir, entrar no site da Federação Espírita, ver lá do livro, vendagem do livro, tem esse livro, Evolução em Dois Mundos. E compre, porque esse livro é impressionante, principalmente para quem conhece um pouco de biologia. Ele cria umas interrogações muito fantásticas. É um livro para reflexão. E então eu resolvi falar sobre automatismo e corpo espiritual dos animais, nessa aula hoje, de número 25. Olha o que o André Luiz escreve pelo Chico Xavier. Olha o que ele vai dizendo. Ele vai dizendo assim: compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização conquista que lhe alicerçaria o crescimento para maiores afirmações dos horizontes evolutivos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, nós não vamos entender a célula profundamente se não compreender a natureza física e espiritual dela, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso. Sofre do plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Ele está chamando que esse automatismo celular, o automatismo que muitas vezes nós discutimos, é preciso entender isto, que naturalmente foi conquistado durante muito processo de reencarna, desencarna, reencarna e desencarna, vai formando esse automatismo nas células, depois nos órgãos, nos corpos que vai sendo formado, no sistema, no ser, e estamos num processo contínuo. Esse automatismo nunca será entendido com a visão eminentemente na fisiologia material só, não vai entendido. Nessa base incessante de repetição de atos indispensáveis no seu próprio desenvolvimento, vestindo de matéria densa no corpo do plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de maneira sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da terra em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais de inteligências que lhe brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Ele está dizendo
que o espírito pega as informações aqui, nessa vivência física, com esse corpo, e essas informações vai ser passada, e ele pega outras vivências no corpo espiritual, e vai passando desse processo de vai e volta, é que nós vamos entendendo, por isso que ele diz evolução em dois mundos. Por isso que ele fala que esse automatismo nós só vamos compreender profundamente quando entender essas duas passagens, do berço até o túmulo e depois do túmulo até a volta de novo para o berço. É caminhadas e caminhadas. É como se tivesse subido escada que não tem fim. Aí ele vai chamando a atenção desse automatismo e herança. Aí ele diz, no círculo humano, a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade. Nas linhas de civilização, sobre os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é base da inteligência, dos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente círculos elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. E os animais fazem parte dessa caminhada evolutiva nossa. Aí ele continua. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, olha o que ele está chamando a atenção. Não podemos esquecer da função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável, para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e psicologia. Porquanto, ao longo da atração ao mineral, da sensação do vegetal, do instinto do animal, vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Ele vai continuar falando da evolução e princípios cosmocinéticos. Olha o que ele diz. O dia da criação, assinalado nos livros de Moisés, equivale à época imensa do tempo e no espaço. Do tempo e no espaço. Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico que representa o espiritual. Isso para o cientista é muito interessante saber. É o corpo espiritual que modela o corpo físico. E o corpo físico que representa o corpo espiritual. Constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, e ao retomar no berço ao túmulo e com orientação dos instrutores divinos que supervisiona a evolução terrestre. Ele continua, com semelhante anunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogância e pretensiosa definição do próprio Deus que não compete a nós. Propomos
simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto para os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros. São, na sua origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura, no movimento e nos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro, plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Ele está chamando a importância dessas reencarnações repetidas para que nós possamos entender. Aí ele diz, todos os órgãos, olha como ele fala, todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo às necessidades do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. O Darwin, ele chamou a atenção da evolução do corpo físico. Ele vai dizendo que isso foi conquistado com lentidão. O Darwin chama a atenção. Só que André Luiz está dizendo todos os órgãos do corpo espiritual e do corpo físico foram construídos com lentidão. Só que o Darwin procura e fica, às vezes, ele não sabe onde é que está essa quebra, porque a quebra é o entendimento do outro lado. O corpo aqui, o corpo lá, o corpo no mundo espiritual, o corpo espiritual, o corpo físico, que é reflexo do espiritual, e depois o espiritual vai sofrer a influência do corpo físico e ele vai se metamorfoseando, vai se transformando num destino que já está traçado desde longínquas éras. Ele vai chamando a atenção. É assim, olha o que o André Luiz chama a atenção. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente. Olha onde ele está dizendo a sede do tato. Não é no corpo físico, não é na pele. Ele está chamando a atenção que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, nas suas passagens pelas células nucleares, onde vai ter isso. Antes das células nucleares não tinha o tato. Em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares, exposto ao clarão do sol, e que o olfato nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que envolvia. O gosto surgiu das plantas, muitas delas armadas pelas viscosas, destilando sucos digestivos, que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam atraídas uma para as outras, mas também de um esboço da epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatia genésica. Olha o que ele está dizendo. E ele finaliza esse capítulo dizendo, examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico
simboliza a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer, com o trabalho de si mesmo, a auréola da imortalidade em pleno céu. O livro é esse. Se você não tem, leia, é fácil. Evolução em Dois Mundos é o título do livro. Escrito por Chico Xavier. Psicografia do André Luiz. Você pede na Federação Espírita, você entra na Federação Espírita Brasileira, você entra lá e pede, e eles mandam. E é barato. Vale a pena ler, principalmente se você gosta de biologia. Aqui tem informações de biologia, de física, de química, que é de arrepiar. Eu lembro quando eu conversando com o Jorge Andréa, ele disse que a primeira vez que esse livro bateu na mão dele, ele leu sem parar e ficou a noite em estado de êxtase, refletindo sobre esse livro. Que Deus guarde vocês. Muito obrigado pela consideração de estar acompanhando esse trabalho. Se você está gostando, passe para os amigos. Informe, porque a intenção minha é isso, começar a acordar esses grandes cientistas que estudam os animais, cientistas de mais variadas áreas, valorosos, com muito conhecimento, mas despertar para eles essa nova compreensão do princípio inteligente como a coisa mais importante nos seres animais. Muito obrigado, um abraço bem apertado em cada um de vocês, que a paz de Jesus fique com vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro dessa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais.